Olá, meus queridos irmãos. Como Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá eu vou estar. Então eu te convido para, nesse momento, nós elevarmos os pensamentos a Jesus e desfrutarmos da convivência do Divino Mestre. Ter momentos que, como está nesse lindo hino dessa nossa querida Casa Espírita, de paz, amor e carinho. É exatamente o que a gente está precisando, né? Ainda mais nesse momento em que a gente está temporariamente afastado fisicamente, mas podemos estar juntos através dos nossos melhores sentimentos. Especialmente para falar de um tema tão bonito, que nos toca tão fundo o coração, e fazer uma breve reflexão sobre o Dia das Mães que está se aproximando, não é verdade? É óbvio que eu falo aqui em Dia das Mães, mas é uma homenagem, uma reflexão sobre todos aqueles que tomam para si, tias, avós, pais, tutores em geral, que tomam para si a responsabilidade de educar um outro ser. A atriz Penélope Cruz, a espanhola Penélope Cruz, postou no último Dia das Mães da Espanha a seguinte frase, e ela ficou marcada na minha mente. Feliz Dia das Mães, as que são, as que foram, as que quiseram e não puderam ser, as que tentam, as que sem ser exercem como se fossem, as que têm instinto, as que decidem não ser, todas nós, criadoras de vínculo e vida. Então, cada dia mais, a maternidade é esquadrinhada, discutida em blogs, redes sociais, entrevistas, e não é à toa, né? Porque de fato é um caráter, é uma missão, é uma função de caráter missionário. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo isso é a espiritualidade superior, respondendo a Allan Kardec na pergunta de número 582 do Livro dos Espíritos: pode-se considerar uma missão a paternidade? E os Espíritos respondem: é, sem contestação possível, uma verdadeira missão. Essa resposta do Livro dos Espíritos ela é mais completa, tem mais informação e nós vamos voltar nela daqui a pouquinho. Mas antes, eu quero ler para vocês um breve texto, ele é um texto pequeno, mas muito bonito, do Gibran Khalil Gibran, que é um ensaísta libanês, e a obra mais famosa dele é essa aqui, O Profeta, e tem um capítulo chamado Os Filhos, ou melhor dizendo, Seus Filhos. E na primeiríssima frase, ele já dá o tom do quão desafiadora é essa missão, né, da maternidade. Seus filhos não são seus filhos. São os filhos e filhas do desejo da vida por si mesma. Chegam por meio de vocês, mas não de vocês. Embora estejam com vocês, não lhes pertencem. Podem dar-lhes o amor, mas não os pensamentos, pois eles têm pensamentos próprios. Podem abrigar-lhes o corpo, mas a alma não, pois a alma deles mora na casa do amanhã, a qual não lhes é possível visitar nem sequer em sonhos. Podem esforçar-se por ser semelhantes a eles, porém não busquem torná-los iguais a vocês, pois a vida não segue para trás, nem se retarda no ontem. O arqueiro mira o alvo no caminho do infinito e com seu poder curva vocês para que ele possa disparar suas flechas rápidas e distantes. Que o ato de se curvarem sob a mão do arqueiro seja pela alegria, pois ele, assim como ama a flecha que voa, ama também o arqueiro que se mantém estável. Então, lindíssimo. O Profeta de Gibran desconstrói na primeira frase o sentimento de posse dos pais, que pertencem à vida aqui com letra maiúscula, fazendo uma referência a Deus. Que esses filhos são de Deus, né? Fala da liberdade da alma desses filhos e, obviamente, o livre-arbítrio que tem, da responsabilidade dos pais, que são os arcos responsáveis por lançar, né, por projetar essas flechas no futuro, e que Deus ama as flechas e ama também os arqueiros, que são responsáveis pelo lançamento dessas flechas, né? E aí, voltando aqui à pergunta do Livro dos Espíritos, que afirma essa função de paternidade e de maternidade como uma missão.
É, ao mesmo tempo, um grandíssimo dever e que envolve muito mais do que pensa o homem a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando a ele uma organização delicada e débil, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e fazê-las dar bons frutos, ou frutos em abundância, do que formar o caráter do filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que esse avançasse pela estrada do bem. No livro Vida e Sexo, psicografado pelo Chico, no capítulo 2, chamado Família, Emmanuel nos diz o seguinte: tirando a humanidade em si, que é essa grande coletividade que a gente está inserido, a família é a célula mais importante, porque através dela, por um casal que se une por amor, por afeto e constitui um lar, é nele que dá-se a reencarnação, que é, de acordo com as leis divinas, o que possibilita a execução dos planos mais importantes do mundo espiritual. E é nela que tem-se a oportunidade de se educar e regenerar. Por intermédio da maternidade e da paternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. Ou seja, ainda exalta aqui o quanto é importante para os espíritos dos pais, não é? O tamanho da gratificação que eles recebem quando tomam para si essa missão. Nós falamos cotidianamente, principalmente aqui no meio espírita, de regeneração, procurando ela no mundo afora, e às vezes a gente deixa de enxergar que a regeneração começa em casa. A caridade começa em casa, a regeneração começa em casa, tudo começa em casa. Já dizia o poeta William Ross Wallace, americano, que em 1865 lançou um poema chamado A Influência de uma Mãe, em que ficou famosa a frase, virou até título de filme: a mão que balança o berço é a mão que rege o mundo. Veja bem, ser pai, ser mãe é parte fundamental do processo de reencarnação. Reencarnação, que é lei divina de progresso, precisa de um pai e de uma mãe. Essa reencarnação proporciona evolução espiritual, né? Ela permite aquele que vai ser responsável pelo burilamento daquele espírito, e que na sabedoria divina vem frágil, né? Como disseram os espíritos, e aberto à orientação, ser peça dessa engrenagem de Deus. É muito bonito, né? É lindo. E eu estou frisando isso porque às vezes a gente pensa em tudo antes de ter filho. E não pensa e esquece dessa grandiosidade, desse papel nos planos de Deus. E além, né? É óbvio, há casos e casos, porque obviamente esse filho tem livre-arbítrio e pode, mesmo que fortemente orientado pelos pais, degenerar. Mas os espíritos amigos ressaltam que muitos se ocupam de outras preocupações, priorizam outras coisas. Eles falam aqui, em cuidar do jardim e das árvores, mas acabam sendo omissos na educação dos próprios filhos. Ou seja, cuidam dos frutos das árvores, mas não cuidam dos seus próprios frutos, né? E certamente partilharão do seu sofrimento. Não é porque Deus castiga, mas quem não sofre, vendo quem ama sofrer, ou mesmo tomar um caminho errado, né? Chico estava saindo do Grupo Espírita da Prece. Quem conta isso numa palestra é o Haroldo Dutra Dias, num vídeo do YouTube. Ele fala: Chico saindo de madrugada já da Casa Espírita da Prece, vê um homem num carro imponente parado na frente do centro, e esse homem desce do carro quando vê Chico e fala: Senhor Chico Xavier. E Chico, com a sua já usual gentileza: sim, senhor, com a sua humildade, ele disse: eu preciso de uma mensagem do meu filho, ele desencarnou. E Chico fala: meu irmão, eu não gerencio quem manda a mensagem, né? O telefone toca de lá para cá, eu só atendo as chamadas.
E aí o homem tira do bolso um talão de cheques, uma caneta e fala: o senhor não está me entendendo. Eu quero uma mensagem do meu filho. E aí Emmanuel assume a situação e diz: meu irmão, você está equivocado. O seu primeiro filho desencarnou porque você o viciou, dando a ele todas as facilidades. Não ensinou a ele a beleza do trabalho, a disciplina, o amor pelo trabalho. Não o educou para que ele administrasse seus bens e ele suicidou-se em cima de uma motocicleta. E então, não satisfeito, você também viciou o seu segundo filho e agora está movendo um processo contra o motorista do caminhão, sabendo que aquela responsabilidade daquele acidente foi do seu filho que estava alcoolizado. E por excesso de dinheiro, excesso de facilidade que você colocou nas mãos dele, ele não foi capaz de levar ao fim a sua encarnação. E agora você chega aqui querendo novamente com seu dinheiro viciar os corações. Mas aqui isso não será possível. O homem então coloca um talão de cheque no bolso, entra no carro e vai embora. Um pai que tinha todos os recursos para educar seus filhos, perdeu, falhou na sua missão de pai, exatamente pelo excesso que disponibilizava aos seus filhos e acaba sendo ali, tendo alguma responsabilidade, sendo responsável pelo desencarne de seus dois filhos e tendo que conviver com tamanha dor. A gente pensa muito em deixar um mundo melhor para as futuras gerações, não é mesmo? Mas esquece de deixar futuras gerações melhores para esse mundo. Eu quero deixar um mundo melhor para o meu filho, mas eu preciso deixar um filho melhor para esse mundo. Essa é a missão dos pais, essa é a missão da família, né? A gente, como disse, a gente fala muito em regeneração e a missão da célula familiar na regeneração através do desenvolvimento moral de todos ali os envolvidos, né, da família. E isso vai se alastrando para a sociedade, né? A criança e os pais são espíritos, obviamente, em desenvolvimento. Estão no mesmo lar para poder se ajudar nesse desenvolvimento. Só que, todos ali aprendendo, obviamente. Só que a criança, ela está numa condição de infância e tendo a oportunidade de ser trabalhado, ter seu caráter moldado pelos pais. Não é mesmo? Essa instrução muitas vezes exige sim dispor. Na vida não é fácil, nada é fácil. Costumo dizer que só é fácil engordar, né? Então, meus irmãos, a gente chega aqui encarnado com uma carteira de trabalho, não com passaporte. A gente não vem passear, a gente vem suar a camisa para poder desenvolver o nosso espírito. E a família tem esse recurso, né, de facilitar esse trabalho. E a família tem um recurso para facilitar esse trabalho. A minha mãe, além de tudo, né, me dá a oportunidade, a minha mãe e meu pai me deram a oportunidade de estar aqui, mas a minha mãe buscando toda quarta-feira levar a minha irmã, meu irmão, no Centro Espírita Garcia, lá em Juiz de Fora, na evangelização infantil, que depois virou mocidade. Obviamente, toda semana ela tinha esse compromisso. Fazendo isso, obviamente, ela estava buscando ali um apoio, né, um suporte, porque a evangelização ela é um suporte para os pais também na formação daquele espírito, né? Passa ali na formação moral daquele espírito, passa ali conhecimentos, o Evangelho de Jesus. Então, obviamente, isso é um suporte para os pais e dá uma formação moral para os seus filhos. Mas do meu lado, isso do lado dela, mãe, do meu lado, filha, há cerca de 30 anos atrás, ela me deu a oportunidade de conhecer, de buscar a Jesus. E aqui estou eu, 30 anos depois, né, tentando aquinhoar mais conhecimento moral. A minha gratidão enquanto espírito imortal, por ela ter me facilitado esse caminho, me dando essa orientação moral, me auxiliando a buscar esse conhecimento, isso para o meu espírito que precisa fazer reforma íntima, que precisa evoluir, minha gratidão é inimaginável, né? É função dos pais criar essa proximidade, construir, incentivar essa proximidade dos filhos com Deus, até porque, antes de tudo,
os seus filhos são primeiramente filhos de Deus. Seus filhos não são seus, né? Como disse o Khalil Gibran. Eles são filhos de Deus, confiados à sua tutela. Emmanuel, na pergunta 189 do livro O Consolador, diz que a mãe terrestre, para cumprir evangelicamente os seus deveres conduzindo os filhos, deve seguir um roteiro, uma lista, né? A pergunta é exatamente essa. O que deve fazer a mãe terrestre para cumprir evangelicamente seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Emmanuel responde com um pequeno roteiro, tá? Desde a infância, deve prepará-los para o trabalho e para a luta que os espera. O gosto pelo trabalho, o comprometimento, o gosto por ser útil, né, e não ser um peso para a sociedade. O trabalho é lei da vida, de progresso, tanto material, quanto intelectual, quanto moral, espiritual. Há que se verter suor, né, para não se verter da água. A gente só evolui vertendo água, ou chorando ou suando. Melhor suar. Desde os primeiros anos, deve-se ensinar a criança a fugir do abismo da liberdade, controlando-lhe as atitudes e concentrando-lhes as posições mentais. Pois essa é a ocasião mais propícia à edificação das bases de uma vida. É ensinar o bom e velho, tudo te é lícito, nem tudo te convém, né? Há que se seguir com responsabilidade, refrear os impulsos, as paixões, os vícios, porque eles terão consequência. Deve sentir os filhos de outras mães como se fossem seus próprios, sem guardar de modo algum a falsa compreensão de que seus filhos são melhores e mais altamente aquinhoados que os das outras. Ninguém é melhor que ninguém. Todos somos herdeiros de Deus e merecedores de felicidade. E quando eu falo merecemos a felicidade, ela é construída através do trabalho, com a responsabilidade que eu acabei de falar. É não fazer a ninguém o que não se deseja que fizessem conosco, não é? E além de tudo, ser protagonista. Nesse texto, o Emmanuel chama atenção para isso. Às vezes a gente fala, eu não vou fazer com outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Mas a gente tem que ser ator, protagonista nessa relação, né? Eu vou fazer pelo outro o que eu gostaria que fizessem por mim. Ensinar a tolerância mais pura, não desdenhará a energia quando seja necessário no processo de educação, reconhecida a heterogeneidade das tendências e diversidade de pensamentos e de temperamento, na verdade. Será paciente com os filhos e assim ensinando a eles a serem pacientes com os outros, mas lembrando que paciente não é ser omisso. É necessário firmeza na corrigenda quando se percebe uma tendência errada. Sacrificar-se de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho é edificante e divino e que todo desperdício é falta grave. Então é zelar pelos filhos sem se comprometer moralmente, ou seja, cuidar dos seus filhos ao máximo, sendo esse máximo não ultrapassar a linha do certo e do errado, e garantindo que se compreenda que a dor tem um propósito. Ensinar-lhes o respeito pelo infortúnio alheio, para que sejam igualmente amparados no mundo, na hora da amargura que os espera, comum a todos os espíritos encarnados. Então, é ter compaixão com o outro, para que eles possam ser tratados com compaixão quando necessitarem, porque vão necessitar. Todos nós encarnados passamos pelas nossas dificuldades. Nos problemas da dor e do trabalho, da provação e da experiência, não deve dar razão a qualquer queixa dos filhos, sem exame desapaixonado e meticuloso das questões, levantando-lhes os sentimentos para Deus, sem permitir que estacionem na futilidade e nos prejuízos morais das situações transitórias do mundo. Não ver o seu filho sempre como santo, né, das situações, mas saber avaliar se a conduta dele está de fato correta, estimular a resignação, o bem sofrer e seguir trabalhando. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs,
transmitindo aos que cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloriosas e efêmeras da vida material. Cumprindo esse programa de esforço evangélico, na hipótese de fracassar em todas as suas dedicações e renúncias, compete às mães incompreendidas entregar o fruto de seus labores a Deus, prescindindo de qualquer julgamento no mundo, pois que o Pai de misericórdia saberá apreciar seus sacrifícios e abençoarão as suas penas no Instituto Sagrado da Vida Familiar. Esse é o roteiro todo para buscar que os filhos sejam versões aprimoradas deles mesmos e que eles consigam honrar os seus compromissos, honrar os seus ensinamentos. Às vezes, meus queridos irmãos, mesmo buscando exercer com todo cuidado esse roteiro mesmo de Emmanuel, algo não sai de acordo. A minha avó me ensinou que, olhando a mão da gente, nós temos 5 dedos na nossa própria mão e eles não são iguais entre si. Cada um é de um jeito, né? Nenhum dedo é igual ao outro. Então, nesse momento, a gente entrega a Deus. Chico Xavier não disse que as orações de uma mãe arrombam as portas do céu? Bom, era uma breve reflexão sobre esse dia. Eu espero que a gente possa, mesmo não podendo estar junto com as mães, algumas já desencarnaram, ou outras estão em outros locais, preservadas, não é? Cuidadas, mesmo a gente às vezes não podendo estar junto com elas nesse momento, que a gente possa celebrar intimamente esse amor, esse vínculo eterno que não cessa nem com a morte. E para terminar, não podia terminar sem falar uma frase exatamente de Maria, Mãe Santíssima. Eu recomendo, é impossível não se emocionar lendo esse capítulo do livro Boa Nova, do Humberto de Campos. É impossível não se emocionar, principalmente com o momento de reencontro de Jesus com Maria. Impossível não se emocionar, não vou dar spoilers, mas é o capítulo Maria, de número 30 desse livro. Impossível não se emocionar. Aproveitem o Dia das Mães para ler esse capítulo tão bonito. Maria, atendendo a aflitos, depois já da crucificação de Jesus, um aflito pergunta a Maria: minha mãe, dizia um dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso da sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E responde: isso também passa. Tudo passa, meus queridos irmãos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Jesus os abençoe.